Vai pra cima. Toda honra e toda glória é dada ao autor e consumador da nossa fé. E nesta manhã, mais uma vez, eu trago a mensagem do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para todos aqueles que creem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Obrigado. E nesta manhã nós estamos aqui, induzido e dirigido pelo Espírito de Deus, para trazer uma mensagem muito importante hoje para a humanidade que se encontra sem uma definição espiritual e que está realmente sendo enganado pelas religiões, pelas fantasias deste mundo, pelas ilusões do mundo, que leva a humanidade a ficar distante de Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas o próprio Deus soprou nas narinas da humanidade para o homem hoje ser um ser vivente. Ele precisou do fôlego de vida, e este fôlego de vida cada um tem para poder viver, trabalhar e estar aqui nesta feira. Mas eu quero deixar aqui para os irmãos que se encontram aqui na feira uma mensagem muito importante que está relatada em Marcos capítulo 16, em versos 14, 15 e 16. Finalmente apareceu aos 12, e estando eles assentados, juntamente lançou-se em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E finalmente os 12, estando assentados, lançaram-se em rosto e a sua incredulidade. Aqui fala sobre os discípulos de Jesus. Os 12 discípulos de Jesus lançaram-se em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinha visto já ressuscitado. Esses 12 discípulos de Jesus não estavam acreditando que viram o nosso Pai ressuscitar e sair do túmulo, onde a qual Maria foi ali para encontrar o corpo de Jesus, e estando ela ali, encontrou 2 homens com veste resplandecente, 2 anjos que foram enviados por Deus para relatar a ela algo extraordinário. Por que, mulher, procuras entre os mortos aquele que vive? Porque a tal mulher procura o Jesus que foi crucificado em uma cruz, que veio para morrer pelo pecado da humanidade, foi morto, mas ao terceiro dia, ali estando no túmulo, ele foi ressuscitado. Mas apareceu a Maria, quando a qual ela foi ali, E aí, chegando os
12 discípulos de Jesus não acreditaram que ela tinha visto o túmulo aberto, o túmulo aberto, e ali a pedra foi removida pelos anjos, e ela apareceu aos discípulos e ele não estava entendendo, e aí disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberes coisas mortíferas, nada lhe fará danos algum. E se puseres a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Ora, o Senhor, depois de dele falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus Pai. E eles, tendo partido, pregoaram por toda parte, cooperando com eles, e o Senhor confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Meu irmão, minha irmã, é um decreto, e este decreto foi dado aos discípulos de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está com passaporte para a morte, Infelizmente eu tenho que dizer a você hoje que se você não crê em Deus, se você não crê no Filho unigênito de Deus, a tua vida, ela está indo para o buraco. Aquele que crê será salvo, será condenado. É verdade, irmão. É isso, eu assino embaixo. Então, aquele que não crê já está com passaporte para a morte. Porque não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Eu não vim aqui falar de mim, nem falar da sua religião, nem contra o católico, nem contra o espírita, nem contra o evangélico, nem contra o macumbeiro, ao feiticeiro, ao idólatra. Não, eu não sou contra a sua religião. Cada um pode seguir, porque é dado livre-arbítrio a cada um. Mas saiba que Jesus está dando decreto aqui, um decreto de morte e de vida. O homem que não crê, ele será condenado. Mas aquele que crê e deixa o pecado vai alcançar a salvação. Então, para você que é religioso, que está adorando uma imagem, um caboclo, um orixá, meu todo respeito a você. Mas a Bíblia condena tais atos. Maldito é aquele que adora e faz e pratica tais atos idólatras. Você, a certo ponto, você está sendo enganado pelas religiões. Os filisteus não têm poder contra o poder de Deus e nem contra o Espírito Santo. Para isso eu vim aqui bater um combate com os filisteus. Mas eu deixo essa mensagem para você, meu irmão, hoje, nesta manhã. Crê em Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Jesus disse: se confessar
diante de Deus, porque foi Ele que te deu vida, foi Ele que te deu fôlego de vida, para você estar aqui. Maria, João, Isaac, Jacó, Aparecida, não morreu por você numa cruz. Quem morreu por você numa cruz foi Jesus. Foi Jesus de Nazaré. Quem morreu por você numa cruz. É para você entender que você está sendo enganado por religiões da vida. No livro de Isaías, capítulo 55, verso 6, ele dá também uma mensagem para o povo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está perto. Deixa o homem as suas práticas pecaminosas. E se volte para o seu Deus, que ele é compassível de perdoar pecado. Se você ainda está no pecado da maconha, da cocaína, do adultério, da prostituição, da mentira, do roubo, do engano, da matança, saiba que se você morrer, você só tem uma vida. Lá em Hebreus 9:27 diz que é ordenado ao homem a morrer uma só vez e depois seguir ao juízo final. Olha aí. O homem não pode voltar depois da morte. Segue-se ao juízo. E se o homem não entender isso, ele está sendo enganado. O engano das religiões, das fábulas, está enganando a humanidade. Mas Jesus veio. Ali no livro de João 3:16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu e enviou seu Filho amado em uma cruz, para que todos aqueles que crê não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Existe uma vida depois da morte eterna, e existe também outra vida depois da morte, que é a condenação da alma do homem de permanecer no pecado. Dois caminhos que o homem tem que entender para escolher aqui nesta geração, ainda com vida, ou a morte ou a vida eterna ou a morte eterna. Se o homem morrer no pecado, vai ser lamentável. Mas se o homem se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma e viver uma vida de obediência a Ele todos os dias, viu? Tem que obedecer todos os dias. Não é só quando você vai para a parede, não. É todos os dias. É uma vivência, eternidade com Jesus, de obediência, de comprometimento, e de responsabilidade com Ele. Todos os dias você tem que condenar o pecado e viver uma vida de obediência a Deus, para ir para o céu. Não é de todo jeito, não. Para ir para o céu, você que é católico, é espírita, que é evangélico, isso aí para Deus é lixo. Você tem que ser obediente a Deus. Você que tem dinheiro, fama, isso para Jesus não é nada. É a tua alma que é importante para Deus. Jesus está voltando e Ele quer encontrar fé na terra. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos essa palavra rápida, mas que pode se salvar da condenação. Louvado seja Deus. É uma palavra rápida que pode tirar o homem do inferno. Ao fim o labor desta vida, quando morte ao teu lado chega, que destino há de tomar? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha.
morte. Só vai aceitar isso mesmo, meu irmão. Ou a vida ou a morte, né? Tem que se arrepender da vida. Mas o pecado tira o homem da vida eterna e leva o homem para a condenação eterna. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele que viu essa palavra, aí mesmo você pode pedir perdão a Deus. Não precisa vir aqui não. Confessar o vosso pecado diante de Deus, né? Não é eu, nem o Papa, nem o pastor, nem o padre que vai te confessar não e perdoar teu pecado não.